Algumas de minhas recordações mais preciosas estão relacionadas a designações de fim de semana para conferências de estaca, quando acompanhei o presidente estaca em visita a membros que estavam enfrentando os problemas da vida com muita coragem e fé, especialmente aqueles que perderam um filho ou que se esforçavam valentemente nos cuidados prestados a um filho enfermo, aleijado ou deficiente. Sei por meio de dolorosa experiência pessoal que não há dor mais pungente do que a perda de um filho. Também não há trabalho tão longo e exaustivo quanto os cuidados constantes de que necessita um deficiente físico ou mental. Todos esses pais podem compreender muito bem os sentimentos do pai daquele filho acometido por um espírito mudo, que, ao ser admoestado pelo Senhor para que cresce, respondeu com alma angustiada: Eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. Quero, portanto, dirigir-me a todos aqueles que estão sendo testados desse grande laboratório de fé aplicada, a que damos o nome de mortalidade, em particular aos pais aflitos, sobrecarregados e sofridos que suplicantemente perguntam por quê. Em primeiro lugar, saibam que a dor é um subproduto natural do amor. Não podemos amar com desprendimento uma pessoa e não nos afligirmos com seu sofrimento ou morte. A única maneira de se evitar a dor seria não sentir amor, mas é o amor que dá à vida toda a sua riqueza e significado. Portanto, o que o pai aflito pode esperar receber do Senhor em resposta a uma súplica sincera pode não ser necessariamente a eliminação da dor, mas sim uma doce confirmação de que, sejam quais forem as circunstâncias, seu filho está sob cuidados carinhosos de um pai amoroso. Em segundo lugar, jamais duvide da vontade de Deus, mesmo que não saibam o porquê. A pergunta que é feita com mais frequência pelos aflitos e angustiados é simplesmente essa: por quê? Por que nossa filha morreu se oramos tanto para que ela vivesse quando ela recebeu as bênçãos do sacerdócio? Por que temos que enfrentar esses infortúnios quando tantas pessoas relatam curas milagrosas de seus entes queridos? Essas são perguntas naturais e compreensíveis, mas também são perguntas que geralmente ficam sem resposta na mortalidade. O Senhor disse simplesmente: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como a vontade do Filho foi absorvida pela vontade do Pai, o mesmo deve acontecer com a nossa. Nós mortais, porém, temos por natureza o desejo de saber o motivo das coisas. Contudo, ao insistirmos na busca das respostas, podemos vir a esquecer que a mortalidade foi designada, por assim dizer, como uma época de perguntas sem respostas. A mortalidade tem um propósito diferente, traz-se um campo de provas, um estado provatório, uma época para caminharmos pela fé, um tempo para preparar-nos para o encontro com Deus. É no desenvolvimento da humildade e submissão que podemos compreender a plenitude da experiência mortal e colocarmos-nos num estado que nos torna aptos a receber os sussurros do Espírito. Em essência, a humildade e a submissão demonstram nossa total disposição de permitirmos que os porquês permaneçam sem resposta. É perseverando até o fim que alcançamos o propósito dessa vida. Creio que o teste supremo da mortalidade está em encarar o porquê e então deixá-lo de lado, confiando humildemente na promessa do Senhor de que todas as coisas deverão realizar-se a seu tempo. O Senhor não nos deixou sem consolo ou sem qualquer resposta. Com respeito à cura dos enfermos, ele disse claramente: e também acontecerá que aquele que tiver fé em mim para ser curado e não estiver designado para morrer, será curado. Muito frequentemente esquecemos da restrição e não estiver designado para morrer. Ou poderíamos acrescentar, para adquirir determinada doença física. Não se desesperem se as orações fervorosas tiverem sido feitas e as bênçãos do sacerdócio tiverem sido dadas, e mesmo assim, seus entes queridos não melhorarem ou vierem a falecer. Consolem-se na certeza de que fizeram tudo o que podiam. O fato de seu filho não ter se recuperado, apesar de tudo que foi feito por ele, pode e deve ser uma fonte de paz e consolo para todos que os amam.
O Senhor que inspira bênçãos e ouve a oração sincera chamou de volta para casa, apesar de tudo. As orações, jejum e a fé exercida podem muito bem ter sido mais para o nosso benefício do que para o dele. Como então devemos achegar-nos ao trono da graça quando implorarmos sinceramente por um ente querido e impormos as mãos sobre sua cabeça para dar-lhe uma bênção? Como podemos exercer devidamente a nossa fé? O profeta Joseph Smith definiu o primeiro princípio do Evangelho como sendo fé no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nos esquecemos dessa definição no Senhor Jesus Cristo. Muito frequentemente, fazemos nossas orações ou ministramos a bênção e depois esperamos ansiosos para ver se nosso pedido foi atendido, como se a aprovação do Senhor viesse a comprovar a existência dele. Isso não é fé. A fé é simplesmente a confiança no Senhor. Citando Mormon, fé é uma mente firme em toda forma de santidade. Os 3 magistrados hebreus expressaram sua confiança de que o Senhor os livraria da fornalha ardente. Mas, se não, disseram eles ao rei, ainda assim não serviríamos a teus deuses. É importante notar que não foram 3, mas sim 4 os homens que foram vistos em meio às chamas. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O mesmo acontece conosco. É comum em nosso mundo materialista dizermos que é preciso ver para crer. Seja qual for o valor desse ditado, ele não tem validade quando nos voltamos para o Senhor em momentos de necessidade. O caminho do Senhor é definido de forma mais precisa por outro ditado: crer para ver. A fé no Senhor é o pré-requisito e não o resultado. Sabemos que Ele vive, portanto, confiamos que Ele irá abençoar-nos de acordo com sua vontade e sabedoria divinas. Essa confiança no Senhor, semelhante à de uma criança, é conhecida nas Escrituras como o sacrifício de um coração quebrantado e um espírito constrito. Essa é a minha convicção profunda, adquirida no árduo campo de provas da vida. Nosso segundo filho, Adam, nasceu quando eu estava bem longe daqui, em meias florestas e arrozais do Vietnã. Ainda guardo o feliz telegrama que anunciava o seu nascimento. Adam era um menino de olhos azuis, cabelos louros e bastante travesso. Ao fazer 5 anos de idade, Adam aguardava ansiosamente a oportunidade de ir para a escola. Então, uma enfermidade comum da infância varreu nossa comunidade no sul da Califórnia, e Adam contraiu a doença. A não ser pelo desconforto que ele sofria, não estávamos preocupados. O seu caso até parecia ter sido bem leve, mas de repente, certa manhã, ele não se levantou da cama. Tinha entrado em coma profundo. Nós o levamos às pressas para o hospital, onde foi colocado na unidade de terapia intensiva e cuidado por um grupo dedicado de médicos e enfermeiras. Minha esposa e eu fizemos uma vigília ininterrupta na sala de espera ao lado. Telefonei para o nosso presidente de Staca, um amigo de infância e hoje querido colega dos 70, Elder Douglas Callister, pedindo que ele fosse ao hospital e desse comigo uma bênção do sacerdócio a Adam. Poucos minutos depois, ele estava lá. Ao entrarmos no quarto onde jazia o corpo inerte de Adam, cujo leito estava cercado por uma intricada rede de aparelhos de monitoramento e outros equipamentos médicos. Os bondosos médicos e enfermeiras reverentemente nos deram passagem e cruzaram os braços em oração. Quando as conhecidas e consoladoras palavras de uma bênção do sacerdócio foram proferidas com fé e súplica sincera, fui tomado pelo profundo sentimento de que alguém mais estava presente. Senti-me inundado pelo sentimento de que, se abrisse os olhos, veria meu Salvador ali, de pé, ao nosso lado. Não fui o único no quarto a sentir esse espírito. Descobri quase por acaso, alguns meses depois, que uma das enfermeiras presentes naquele dia ficou tão tocada que procurou os missionários e foi batizada. Não obstante, Adam não melhorou. Ele ficou entre a vida e a morte por vários dias, enquanto implorávamos ao Senhor que o devolvesse para nós. Por fim, numa manhã, depois de uma noite inteira sem dormir, fui sozinho até um corredor vazio do hospital. Conversei com o Senhor e disse-lhe que desejava muito que nosso filho voltasse para nós, mas não obstante, o que mais queríamos era que a sua vontade fosse feita, e minha esposa e eu, aceitaríamos isso. Adam seguiu para o outro lado do véu.
pouco tempo depois. Falando sinceramente, ainda sofro por nosso filhinho, embora a terna ministração do Espírito e o passar dos anos tenham amenizado nossa tristeza. Seu pequeno retrato adorna a lareira de nossa sala de estar, ao lado de uma fotografia mais recente da família, com nossos filhos e netos. Mas Pat e eu sabemos que sua jornada na mortalidade foi mais curta e fácil que a nossa, por determinação de um bondoso Pai Celestial, e que ele seguiu em frente, e mais cedo, para dar-nos depois as boas-vindas quando por fim formos ao encontro do destino que a todos aguarda. E quando torrentes tiverdes que passar, o rio do mal não vos poderá tragar, pois ele que pode a tormenta acalmar, seus santos queridos, virá resgatar. Se provas de fogo tiverdes que passar, tereis sua graça a vos amparar. A chama não pode o fiel consumir, mas queima a escória e o ouro faz surgir. A alma que em Cristo confiante repousar, a seus inimigos não há de se entregar. Embora o inferno a queira destruir, Deus nunca ou nunca o há de permitir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.